Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria poder compartilhar deste tempo com você, fazendo a nossa oração, nos aproximando da palavra de Deus. Quero que você pegue também a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. O texto diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Poder meditar e celebrar todos os dias diante de Deus é uma bênção, é uma graça. Felizes somos nós que queremos ouvir Jesus. É interessante que a pessoa que se aproxima de Jesus, ela recebe um conhecimento que é dom de Deus para a compreensão da própria vontade de Deus. E é por isso que Jesus diz: somente quem possui este conhecimento é que compreende a vontade de Deus. E a quem tem será dado ainda mais, e aquele que não tem esse conhecimento será tirado até mesmo o pouco que tem. Jesus está falando sobre o conhecimento das verdades de Deus. Você vai dizer assim, sim, mas então quer dizer, se eu não entendo a palavra de Deus, quer dizer que eu não tenho esse conhecimento? O dom de Deus, ele não é vontade humana. Eu não posso dizer, hoje eu quero receber o dom do conhecimento das coisas de Deus. Os dons de Deus nós recebemos a partir do momento que nós nos aproximamos das coisas de Deus. Então, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa perseverante, se você é uma pessoa que vive a caridade, é esse conhecimento das coisas de Deus. A partir disso, você vai recebendo também o entendimento, a sabedoria. E assim nós vamos conhecer cada vez mais os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque nós vamos adentrando esse mistério. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, é um conhecimento prático. Aí que está a grande diferença. Porque muitas vezes nós pensamos que o conhecimento é estudar muito. Se nós estudarmos muito, nós vamos conhecer a Deus. Não. Nas coisas de Deus é assim. Você precisa adentrar, fazer a experiência, entrar no mundo das coisas do reino de Deus, e aí você vai ter esse conhecimento. Caso contrário, não adianta nós estudarmos muito, porque ficará simplesmente no mundo das ideias. Seremos intelectuais, mas não seremos de Deus e não possuiremos o conhecimento das coisas de Deus. É como se nós entrássemos numa realidade. Por exemplo,
Você está na rua e de repente está passando numa igreja e você entra na igreja. E ali o que você vai fazer? Você vai fazer a sua oração. E aí você vai ver que as pessoas também estão ali para fazer a oração. Então você é um com eles. Assim também deve ser na nossa casa. Nós estamos lá na rua, adentramos a nossa casa e de que forma nós devemos nos portar dentro da nossa casa? Olhando como irmãos, vivendo a palavra no nosso relacionamento. É esse adentrar as coisas do reino de Deus, como um ambiente que nós entramos. Assim se dá o conhecimento. E quem começa a viver assim, quem faz com que o reino de Deus aconteça dentro da sua casa, vai tendo um conhecimento ainda maior e vai querer viver cada vez melhor. Porque aquela experiência é tão marcante que a gente não quer mais perder, não quer mais deixar para trás. É isso que eu gostaria que você vivenciasse hoje na sua vida. Faça essa experiência do reino de Deus, implante o reino de Deus aí na sua casa, construa. Ah, mas aqui a gente briga muito. Faça uma experiência de hoje não brigar. Pelo menos um momento. Ah, você não consegue o dia todo? Meio-dia, 1 hora que seja. Mas faça um momento dessa experiência, como é viver o reino de Deus. Convide todos os que fazem parte da sua casa e diz, olha, vamos fazer uma experiência, pelo menos uma experiência. Vamos fazer de conta que está tudo bem e vamos nos olhar como pessoas, como irmãos, como filhos de Deus e deixar de lado os nossos erros e as nossas fraquezas humanas. Faça essa experiência. Ah, você tem um relacionamento difícil com o seu marido? Convide para fazer essa experiência. Ou até mesmo você, se ninguém quiser fazer essa experiência, faça você. Pelo menos 1 hora, sem criticar ninguém, sem falar mal de ninguém. Procure não pensar mal das pessoas, pense bem das pessoas. Reze pelas pessoas. Faça você essa experiência. E a partir desse momento, nós vamos adentrando a um novo mundo. Nós vamos conhecendo aqueles que são os mistérios do reino de Deus. Porque nós vamos conseguir sentir dentro de nós o amor, assim como Deus sente o amor por cada um de nós. Que você possa ter uma santa e abençoada experiência com o amor de Deus, vivenciando aquilo que nos pede o Evangelho. A quem foi dado o conhecimento, será dado ainda mais. Aqueles que não querem conhecer Jesus, o conhecimento que eles têm ainda será tirado. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.